Fala, pessoal, boa noite para vocês, todo mundo aqui no Brasil e de outros países e quem sabe de até outros planetas também, né, Paulo? Hoje nós temos aqui duas pessoas sensacionais. De novo, para a gente falar um pouquinho mais sobre a Operação Prato, mas o seguinte, gente. Você que está comigo aqui ao vivo e vai depois assistir isso gravado, nós temos filmagens que são bastante interessantes, intrigantes, tá certo? E agora a gente também está tendo a honra de termos o senhor Paulo Barak Werner, que depois de estar aí num evento tal, e falou assim, depois eu apareço, ele está de volta, que é o cara que manda nesse podcast do UFO Podcast aqui, né? Keline e Paulo, sejam bem-vindos de novo para o UFO Podcast. Vamos falar aí da Operação Prato, segunda parte, porque a primeira parte, viu, Paulo? A Keline deu show, viu, cara? Ela deu show. Boa noite, Keline, Leandro, e a todos que estão assistindo agora e vão assistir depois, né? Que é a grande maioria, porque Belo Horizonte, assim como toda grande capital, as pessoas que saem do serviço, elas não conseguem chegar em casa livres às 8 horas da noite, não. E o trânsito está caótico hoje, viu? Eu vou te falar. Então é normal isso, né? De qualquer forma, agradecer novamente, né, a atenção, a participação da Keline. Eu vi o primeiro episódio, né, da Keline. Na realidade, a Keline, ela que domina bem o tema, né, da Operação Prato, que a Keline tem aquilo que a gente chama de memória fotográfica, né? Eu não lembro que eu almocei hoje no meio-dia, eu não lembro. Não sei nem como é que eu consigo estar na ufologia até hoje, porque a minha memória é fraquíssima, né? Mas, com relação à Operação Prato, o que a gente fez de apoio e de bom em relação à Operação Prato foi que, quando eu conheci a Keline, né, ela se associou à revista como qualquer outra pessoa faz, né, igual nós temos vários associados, e a Keline entrou como uma associada qualquer, né, e nós temos vários associados ilustres na revista, só que a Keline tem um diferencial. A Keline mora em Belém e ela é uma grande estudiosa da Operação Prato. E aí a gente costurou uma viagem até Belém, né, até o Pará, e dessa amizade surgiram duas expedições, uma edição especial e também meu livro, que saiu também 2 capítulos com o artigo da Keline, né, sobre a Operação Prato. E hoje a gente vai dar continuidade, eu não, mas a Keline, né, eu estou aqui mais só como observador e aprender mais um pouquinho sobre a Operação Prato, que foi muito mais extensa e muito mais vasta do que aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver na televisão. Ele é humilde, viu, Keline? Ele é humilde, ele está aqui para aprender. Ô, Paulo, o único que está sobrando que nem azeitona na boca de banguela aqui dos 3, que sou eu, meu filho. Vai. E aí, gente, olha, não, o Paulo é meu grande mentor intelectual na ufologia. Então, realmente, eu já pesquisava ufologia, né, há algum tempo, mas a proximidade, né, a amizade com o Paulo também me colocou, assim, num patamar realmente bem mais elevado em termos de pesquisa. Então, sempre serei muito grata, né, a todas as oportunidades que ele me deu na revista, né, e quem diria, né, hoje estou, né, comecei como associada, aí eu falava para ele que eu era estagiária, né, eu era estagiária de ufologia e depois passei a consultora, hoje já estou como coeditora, então, assim, realmente é uma honra muito grande, né, e, assim, o Paulo tem essa generosidade, né, e ele me deu esse espaço, essa oportunidade, né, para poder estar demonstrando o meu trabalho. Olha, gente, então eu vou ser o seguinte, antes de entrarmos aqui no assunto, tá legal? Se você está assistindo isso hoje e não assistiu o episódio anterior, a minha sugestão é que faça o seguinte, primeiro, assista esse aqui todo, mas depois vá lá e assista o episódio primeiro, porque no episódio primeiro, a Keline fez uma explanação de vários aspectos, até para poder trazer o assunto, né, Keline, de uma forma para as pessoas entenderem o que é a Operação Prato, a extensão, como o Paulo bem colocou aqui. Tá legal?
E não se esqueça, você que está assistindo aqui ao vivo e vai assistir depois gravado, de vocês se inscreverem, deixe o seu like, faça os seus comentários. Se você não conhece o trabalho da revista OVNI Pesquisa, a capa do YouTube foi tirado de uma edição especial da revista OVNI Pesquisa, e eu já fiquei sabendo aqui, a boca miúda, que só tem mais 3 edições. Então, se você quiser comprar, entre em contato rápido, porque ela é uma edição especial e muito breve. Vai se esgotar, e quem tem, se tem. Claro que você tem aí na mão, não, né, o Paulo? Olha lá, olha só para você ver, ó. Essa edição aí, gente, olha, é uma edição. Paulo, fala um pouquinho dela aí. Realmente são 3 edições só, né? Faltam mais 3 unidades. Na realidade, o que acontece? O que nós temos no estoque são, acho que eu falei 3, mas deve ter uma meia dúzia. E nós temos também pelo site, que é pela editora Book 2, que ela faz a reimpressão e manda por demanda, né? Mas a da primeira leva, que saiu da gráfica e que é assim, original, né, de fábrica, foi uma das que mais venderam, né? Porque, segundo o Pablo Villarrubia, o grande pesquisador que mora hoje na Espanha, autor de vários livros, inclusive ele já esteve também em Colares, né? No livro dele ele cita a Operação Prato. Ele falou que essa edição número 17 que nós fizemos, né, com toda a nossa equipe, ele diz que foi o documento mais completo até hoje sobre a Operação Prato. Esse material que nós produzimos, né, que derivou de 2 expedições, teve uma continuidade na edição número 18 da OVNI Pesquisa, com o artigo da Silva Mara, né, que a Queline escreveu. Então, assim, quem gosta do assunto, essa edição, ela tem praticamente tudo. É lógico que não tem tudo, mas assim, ela tem toda uma abrangência. A Queline escreveu um artigo sobre todas as reportagens que saíram nos jornais, aí fala sobre a parte jurídica, o Edson falou sobre o envolvimento dos americanos, o Renato Azevedo fez um artigo sobre a Operação Prato na mídia, ou seja, e vários outros artigos espetaculares, e eu não sou bom para vender nada, eu apenas mostro o que realmente é válido para quem pesquisa, né? Ou para quem tem curiosidade de conhecer mais sobre a Operação Prato. Então, gente, olha, você vai aqui, ó, tá aqui o Instagram, Revista OVNI Pesquisa, né? Entra lá tem um site, você consegue fazer, mas se você tem dúvida, entre em contato, o Paulo vai poder te responder, tirar essas dúvidas, mas vale muito a pena. Porque como a Queline já colocou no nosso último podcast, ela colocou que talvez a Operação Prato tenha sido maior que até Roswell, né, Queline? Por tudo que tem. O Roswell talvez foi mais bem vendido, porque Hollywood é foda, os caras são muito bons, né? Mas em termos de documentação do Exército, Força a Aeronáutica Brasileira, por tudo que é estudado, a Operação Prato é gigante. Podemos, então, começar agora para tirar, porque eu sei que tem gente curiosa. Gente, tem filmagens aqui que vão deixar você aqui um pouco... Ai, Queline, será que eu coloco alguma coisa aqui? Eu tô doido aqui, minha mão tá até coçando. Queline, coloca de cara o PowerPoint. Fala, Paulo. Eu só vou me ausentar um segundo, só para pegar uma água aqui e volto na sequência. Show de bola. Pode chegar, Queline, senta o bambu aqui. Pode falar, Queline. Então, Leandro, a gente pode dar continuidade, né, de onde a gente parou. Na verdade, a gente tinha começado a falar um pouquinho, né, sobre a Baía do Sol, né? Eu tinha mostrado essa imagem aí que forma um triângulo, né, entre a ilha de Mosqueiro, né, a pontinha ali mais inferior é a Baía do Sol, que fica mais ou menos de frente, né, para a Praia do Machadinho, que é em Colares, e do outro lado, né, à esquerda, a Ilha do Marajó, sendo que a Baía do Marajó, né, que é essa grande massa de água, né, que aparece aí, foi um local, né, de diversos avistamentos, realizados tanto pelos militares, né, quanto pela população civil. Então, é muito importante, né, quando a gente mostra, além da importância de Colares, né, Colares teve realmente uma importância muito grande, foi onde
os militares fixaram um acampamento, né? Mas também outras localidades tiveram uma grande importância estratégica, né? E é isso que não fica muito nítido, né? Na maioria das reportagens, das matérias que a gente vê a respeito da Operação Prato. Então, na fotinho ali de cima sou eu, na Baía do Sol, né, observando com telescópio, mais à frente a Ilha de Colares, né, na pontinha ali a Ponta do Machadinho, né, e mais à esquerda, né, que não aparece, é a Ilha do Marajó. Então, é uma localidade realmente de grande incidência, né, que foi fundamental nos avistamentos, nos registros de avistamentos durante a Operação Prato. Aí pode passar. Aí, só recapitulando, nessa foto eu mostrei na apresentação anterior, foram algumas imagens capturadas, né, lá na Baía do Sol, que elas registram possíveis naves-mães, né, que eram luzes, né, que foram avistadas tanto pelos militares quanto pela população, assim como pelos jornalistas. Essas luzes, né, que eles chamavam de possíveis naves-mães, eles deram esse título, né, essas luzes, porque normalmente elas eram vistas liberando outras luzes menores, né, e o que era curioso é que elas iam embora, se retiravam sem recolher essas outras luzes, né, menores, que eram possíveis sondas, né, e que possivelmente, né, eram essas sondas que realizavam os ataques. Aí pode passar. Então, aí essa imagem eu achei muito interessante, de um dos relatórios oficiais da Operação Prato, onde eu marquei ali de azul, né, aquele mesmo triângulo, né, que eu fiz anteriormente, a Baía do Sol, Ilha do Marajó e Colares. Então, os fenômenos eles foram tão intensamente observados que foi possível estabelecer rotas, né? Então, esse croquis foi feito pelo Sargento Flávio, né, que foi um dos principais militares, né, que participou da operação. Então, ele estabeleceu aí, acho que foram 5 rotas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso, 5 rotas. Seis rotas. Isso. 6 rotas, isso. Que normalmente essas luzes, elas se originavam, elas iam em direção à Baía do Sol, né, mas sempre ali tendo a Baía do Marajó, né, como uma localização estratégica. Então, por isso que eu digo que a Ilha do Marajó ainda é um local inexplorado, né, e que com certeza a gente teria muito a descobrir, né, se fizéssemos uma expedição, e que a gente ainda tem planos de fazer. Né, era para ter saído agora em 2024, infelizmente não deu, né, mas a gente tem planos futuros, e se Deus quiser, futuramente a gente vai conseguir realizar uma expedição aí só para pesquisar a Baía do Marajó, porque realmente tem muita coisa lá para descobrir. Pode passar. Então, aí aqui eu registrei, achei importante trazer aqui para o pessoal alguns registros de pilotos, né, porque normalmente, às vezes a gente vê muitos pesquisadores, ou às vezes céticos, né, nem pesquisam ufologia nem nada, mas eles atribuem, de repente, os avistamentos ao nível cultural, intelectual da população, como se isso fosse um motivo para invalidar o relato delas. Então, eu peguei esses 2 relatórios oficiais aqui da Operação Prato, que seria o ROV 129 e o ROV 130, da Operação Prato, que mostram, que ilustram, né, 2 avistamentos de 2 pilotos em locais distintos. Né? O primeiro foi na rota de São Félix do Xingu, em direção a Belém, né, onde o piloto avistou na verdade, ele foi acompanhado, né, por esse objeto, que é, sei lá, mais ou menos algo meio plano, assim, achatado, né, e um outro foi na rota de Tomé a Sul, também em direção a Belém, passando um avião aqui, não sei se está... Estamos vendo. Então, e esse segundo, né, foi de um outro piloto, que também foi acompanhado, né, durante o voo, por esse objeto, que na verdade ele tinha meio que formato de um carro, né, tinha algumas luzes na parte superior, e esses 2 pilotos, os 2 precisaram de atendimento médico, né, eles ficaram tão impactados, né, com o que eles avistaram, que eles precisaram de atendimento médico, né, assim que eles pousaram. Então eu trouxe, além, né, de todos esses registros que a gente vê por parte da população, também esses registros de pilotos que eu achei muito interessante. Aí pode passar também, Leandro.
Aí aqui, dando um pouquinho de continuidade, né, a alguns casos que ocorreram fora de Colares, né, para mostrar um pouquinho dessa extensão territorial do fenômeno. Então, esses são recortes de algumas reportagens de 3 jornais, é o Estado do Pará, a Província do Pará e o Liberal, que cobriram intensamente esses fenômenos e esses 3 recortes aqui, eles são de Belém e região metropolitana. Então, esse de cima aí, que é Marituba, eu acho muito interessante esse relato, porque, na verdade, foi em via pública, né? Era uma família, acho que estava acompanhada, eram 3 adultos e uma criança. Estavam em via pública, era em torno de 7 horas da noite, né? E veio uma luz, né, num voo rasante sobre essa família, e essa luz focalizou mais especificamente a criança, né? A criança é esse do cantinho aqui esquerdo, superior esquerdo. E ela se sentiu sugada para cima. E isso diante de várias pessoas que estavam na rua presenciaram. O pai dele, que é o que está no cantinho superior direito, ele estava armado, atirou, né, contra esse objeto. Então, imagina, tipo, em via pública, né, 7 horas da noite, né, 19 horas, acontecer um evento desses, né, para você ter uma ideia como foi, até mesmo assim de uma forma descarada, né, eles não se preocupavam em ser discretos, né, o evento realmente se tornou público. Aí embaixo, tipo, disco voador em Coraci. E Coraci também é um distrito de Belém, né, região metropolitana de Belém, e que aconteceram diversos casos, né, que pessoas também foram atacadas. Aí esse recorte do lado direito é uma reportagem também sobre ataques diversos que ocorreram no bairro do Jurunas, que hoje é um dos bairros mais populosos de Belém, né, da periferia de Belém, e que, né, na noite do dia 17 de novembro, inclusive foi na noite que a dona Aurora foi atacada, dezenas de pessoas foram surpreendidas com efeitos. Na verdade, o pronto-socorro municipal, segundo a reportagem, recebeu dezenas de pessoas relatando que sentiram efeitos físicos, né, a partir da aproximação, né, de luzes misteriosas. Então, como eu mostrei, né, no vídeo, na live passada, tem até a foto de uma criança, né, que desmaiou, aí ao cair, bateu a cabeça, acabou tendo que levar, fez um corte grande, teve que levar pontos e tudo. Então, assim, imagina num plantão, né, num hospital, de repente dezenas de pessoas começam a chegar com o mesmo relato, né, de que estavam sofrendo efeitos físicos em decorrência de um objeto desconhecido, né, que pela simples proximidade causou esses efeitos físicos. Pode passar, Leandro. Isso. Aí aqui um outro recorte também de Umbituba, que é um vilarejo próximo, né, foi um dos vilarejos mais atingidos, ele fica próximo a Colares, ele pertence ao município de Santo Antônio do Tauá, e ele fica próximo ali também à região de Colares. Então, nesse primeiro recorte, a foto superior à direita é do delegado, né, da cidade de Santo Antônio, né, ai, meu Deus, como é o nome da cidade que eu falei agora? Santo Antônio do Tauá. Está fazendo uma diligência, né, com outros policiais para investigar essas ocorrências. Aí, neste outro caso aqui, os moradores da Matinha. A Matinha era um bairro quase central de Belém, que hoje já não existe mais, fica ali na região do bairro de São Brás, né, para quem conhece Belém. É uma região praticamente central. Tem uma das principais vias de acesso, né, para o centro histórico de Belém, e que ocorreram ataques, assim, quase que teve um período que ocorreu, assim, quase que diariamente, né, ataques numa rua que chama Antônio Barreto. Então, vários ataques em sequência, né, e assim, com padrões diferenciados. Então, o que eu quis trazer aqui, na verdade, esses diferentes ataques, é que eles têm padrões diferentes do feixe de luz, né, que normalmente a gente ouve falar, apenas naquele feixe de luz que possivelmente queimava as vítimas. Só que esses relatos desses feixes de luz que queimavam as vítimas, eles são a minoria.
né? Então, se você for olhar nos relatórios oficiais, acho que tem quatro registros no relatório que é oficial mesmo, e no relatório que é vazado tem 6 registros de pessoas possivelmente atacadas por esse feixe de luz, né? E isso nos registros oficiais. Só que quando você vai para as reportagens, aí você percebe que tem outros efeitos, né? Que tem outros padrões, né? Que de repente sugerem até diferentes seres, né? De diferentes fases de uma possível pesquisa, não sei. Né, mas realmente é importante a gente trazer isso, porque não foi só um tipo de ataque que ocorreu, né, e as pessoas que foram atacadas, elas não necessariamente sofreram queimaduras, mas sim efeitos físicos, né, que envolvem fraqueza, tontura, desmaio, enjoos. Elas também relatam a questão de paralisia temporária, a perda momentânea da voz, né, perda dos movimentos também temporários, e às vezes pela simples proximidade do objeto, né? Então é importante também trazer essas questões. Aí, recentemente, a gente fica se perguntando, né, que fim que deu a Operação Prato, por que acabou de uma forma tão inusitada, né? Será que teve continuidade? Será que não teve? Então, recentemente, o assunto voltou, né, a ser debatido com a publicação do livro do Luiz Elizondo. Pode passar, Leandro. Né, o livro Imminent, que é do funcionário lá do Pentágono, né, que ele resolveu sair do Pentágono e dar publicidade a todas as coisas que ele tomou conhecimento, né, em relação à possível visitação, né, de objetos, de naves, aeronaves, possíveis seres, né, de outros planetas ou outras dimensões. Então, no livro do Elizondo, ele traz um capítulo, né, exclusivo sobre colares, onde ele traz alguns dados que não estão nos relatórios oficiais. Pode passar, Leandro. Então, ele narra, basicamente, no livro dele, um encontro que ele teve nos Estados Unidos com o general Paulo Roberto Iog de Miranda Uchoa, que ele é filho do general Uchoa, que é o Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, né, conhecido como o General das Estrelas. Então, ele foi um importante pesquisador, né, brasileiro, que ele fundou também o Centro Nacional de Estudos Ufológicos, o CENEU, e ele organizou em 1979 o primeiro Congresso Internacional de Ufologia que ocorreu em Brasília, onde acho que teve inclusive a presença do pesquisador norte-americano Jacques Vallée. Então, assim, ele tem uma importante participação, né, nas pesquisas ufológicas brasileiras, e ele teve também, né, eu acredito que ele teve muito contato também com os norte-americanos, né, seja oficial ou extraoficialmente, e o que eu achei interessante desse livro do Elizondo é que ele narra que nesse jantar estavam presentes o Bob Pratt, que é uma figura, enfim, um pouco misteriosa, né, Paulo? O Paulo fala um pouco do Bob Pratt, né, que ele era um jornalista. Fala aí, Paulo, ele era um jornalista, mas... Na realidade, quem citou o Bob Pratt na edição foi o Edson, né? Porque o Bob Pratt, ele, após, né, a conclusão da Operação Prato, ele acho que ele entrevistou o Erangi Holanda algumas vezes, né? Inclusive tem uma foto deles dois ali, ó. Justamente, eu não tinha reparado. Então, o Bob Pratt, segundo, né? Aí é o Edson que fala que talvez ele seria um espião, né, ali revertido de ufólogo, tentando levar informações para o governo americano sobre a Operação Prato. O Bob Pratt ele fez muitas pesquisas aqui no Brasil, no Nordeste, tem um livro dele muito bom, né, sobre ataques lá no Nordeste, mas durante a Operação Prato ele teve essa função aí que muitos desconfiam que ele estava a serviço do governo norte-americano. Não, de agências, né, de espionagem, alguma coisa assim. Aí é lógico que são especulações, mas que são levantadas e que têm um fundamento.
Então, é realmente uma figura assim bem enigmática, né? Ele, inclusive, o Elizondo, no livro, ele traz alguns dados importantes que teriam sido pesquisados pelo Bob Pratt, mas que não constam nos relatórios oficiais. Então, nessa reunião em que estava o general Yogi Uchoa, que é o filho do general Uchoa, né? Também estava o Robert Bigelow, né? É um bilionário norte-americano, né, que atualmente ele financia as pesquisas no Rancho Skinwalker, né, então ele é uma figura, aliás, atualmente não, ele já financiou, né, mas atualmente ele não está mais à frente, mas assim, é uma figura também, é um bilionário norte-americano que dedica a vida a pesquisar também, né, esses fenômenos anômalos. Então, nesse jantar também estavam presentes o Harold Halputoff, né, que é uma figura conhecida dos círculos de pesquisa, né, do governo e da comunidade de inteligência norte-americana quando se trata de assuntos anômalos. Então, ele conta, né, que esse jantar foi um dos jantares mais interessantes da vida dele, em que ele tomou conhecimento, né, desses eventos que ocorreram aqui no Brasil e que, na concepção dele, realmente tratariam-se, né, de intervenções com seres, né, de outros planetas ou de outras dimensões. Aí eu pode passar. Passa a próxima? Bom. Pode. Então, alguns dados que ele traz no livro dele que teriam sido levantados pelo Bob Pratt, né, nas pesquisas dele, que, né, durante essas pesquisas ele teria encontrado cerca de 300 animais mortos sem explicação, né, dentre as pessoas entrevistadas, 55 apresentaram dores de cabeça extremas, né, após algum evento, né, envolvendo essas luzes. 54 dessas pessoas apresentaram paralisia temporária, aí outras 46, sensação de calor com a aproximação das naves, 41 pessoas, sensação prolongada de náusea e vômito, 36 pessoas adquiriram doenças crônicas, 34 pessoas, irritação nos olhos, 28 pessoas sentiram uma bolsa de ar frio, 18 pessoas alegaram, né, sequestro por um feixe de sucção, alguma coisa nesse sentido, e 14 pessoas permaneceram em estado catatônico. Segundo ele, houve 10 óbitos, né, mas reforçando que, de acordo com os relatórios oficiais, nenhum óbito foi registrado. Nas reportagens, tem uma reportagem, acho que é do jornal A Província do Pará, que cita 3 óbitos, entretanto, não foram identificadas quem seriam essas possíveis vítimas, né? Então, é a primeira vez que eu vejo, né, em alguma publicação assim, essa menção a 10 possíveis óbitos. E 8 pessoas teriam tido perda de acuidade visual. Então, assim, realmente eu quis trazer porque eu acho que são dados importantes, né, e que a gente se pergunta no mínimo, né, e o que ele fez com todos esses dados, né, as fontes, onde é que estão os indícios, as provas de todas essas pesquisas, né, será que permaneceram no Brasil, será que foram para os Estados Unidos, será que a gente não tem acesso a isso, será que um dia a gente vai ter? Então, assim, são coisas também muito, muito importantes, né, para a gente estar sempre aí se questionando, né, até que ponto a Operação Prato, ela realmente permaneceu, né, no Brasil, né, ou ela hoje tem muito mais dados, né, disponíveis sobre ela em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, em relação à Operação Prato, de uma forma geral, acho que seria isso, né? Eu queria ver se, de repente, você tem alguma pergunta, algum esclarecimento, porque aí agora eu queria passar para alguns casos recentes. Pois é. Na verdade, eu acredito que vale para quem está assistindo isso aqui, e o Paulo pode até completar também, a Operação Prato, ela tem detalhes em excesso, tem vários cis, né? A gente, no último episódio aqui do UFO Podcast, a gente falou muito sobre isso, que tem filmagem. Ninguém sabe onde que essas filmagens têm. Só que o seguinte, tem algumas pessoas que podem perguntar, Leandro, depois que a Operação Prato encerrou, acabaram, não tiveram mais avistamentos
em Belém do Pará, ou na região aí do Pará, é onde que a gente entra agora com essa parte 2, que você já trouxe algumas coisas um pouco mais atualizadas aqui, não é isso? Isso, então, é importante, né, ressaltar que eu acho que a região amazônica como um todo, não apenas o estado do Pará, ela sempre permaneceu como um hotspot desses eventos, né? Então, a gente sabe que, pelo menos desde de 2017, em algumas regiões do Acre, ali na fronteira com o Peru, né, vem acontecendo vários eventos que se assemelham em muito, né, aos que ocorreram durante a Operação Prato, né, e que alguns, inclusive, foram investigados pela Polícia Federal, pela FUNAI, né, porque envolviam comunidades indígenas, né. Então, alguns documentos, né, vieram à tona recentemente. Então, a gente sabe, né, que ao longo do tempo essa região ela sempre permaneceu por algum motivo, né, como um atrativo para esses eventos. O motivo, né, a gente não sabe exatamente quais são, mas de fato, assim como Minas Gerais tem um atrativo a mais, acho que o estado do Pará, Amazonas, Acre, né, a região amazônica como um todo, acho que tem algum atrativo especial que realmente faz com que essas regiões sejam considerados hotspots desses fenômenos. Então, deixa eu verificar aqui quais foram os vídeos que eu passei para você, só Você para a gente mandou passar na ordem. um vídeo do Cultura, OVNI de Cametá, vídeo da Alessandra e o do General Uchoa. Ah, tá. Esse do General Uchoa, né? Pode passar aí rapidinho, é só para a Pode colocar gente... isso aqui? Então vamos lá, então. Isso. Contactar com pessoas que têm observado e têm pesquisado e até mesmo fotografado esses objetos. E isso, muito particularmente, podemos ainda acrescentar, porque estamos seguros de que, no momento, é a área de maior incidência desses fenômenos no Brasil. Então, ele está na frente do Aeroporto Internacional de Belém, acredito que início de 1979, né? Esse aí é o General Uchoa Pai, né? Quando ele veio a Belém para fazer algumas pesquisas, né, de campo e que foram apresentadas nesse primeiro Congresso Internacional de Ufologia que ocorreu em Brasília em 1979. Né? Então, acho que naturalmente o filho, né, herdou o interesse do pai, né, de continuar, de dar continuidade a essas pesquisas, e ele também estabeleceu esse vínculo, né, com Bob Pratt e outros americanos, que fez com que posteriormente ele tivesse esse contato com Luiz Elizondo, que foi mencionado agora no livro dele. Aí agora o vídeo 3, antes de você colocar, eu queria dar uma contextualizada nele. Da Alessandra. Que é o vídeo da Alessandra. A Alessandra, inclusive, mandar um abraço para a Alessandra. Ela é dona da pousada da Dinda, lá de Colares, né, onde a gente se hospedou durante as expedições. E ela é professora de biologia, né, e ela estava fazendo uma vigília noturna com os alunos dela para catalogar espécimes nativas, né, ali da ilha de Colares, para fins de estudo mesmo, né, para fins pedagógicos relacionados à disciplina dela. Então, ela tinha avistado uma pererequinha, né, que estava prestes a pegar uma lagartixa, e estava ali esperando para tentar fotografar quando ela começou a avistar, né, uma luz ao fundo sobre as águas, né, ali na Baía do Marajó. Aí a gente fez uma entrevista e esse vídeo também está publicado lá no site da revista OVNI. Da revista OVNI. Isso. Essa aqui, então, é o vídeo 3, não é isso? Isso, da Alessandra. Ei, gente, vocês estão vendo? Olha, aqui acabou de aparecer do nada, olha. Olha a luz. Ei, gente, não estava ali, da agorinha isso. Não é um drone. Tá? Tem certeza? É interessante, né, Keline, que o Paulo vê muito disso também, que é um erro muito comum das pessoas que fazem a filmagem, querer ampliar a imagem e acaba que perde um pouco a referência.
Então, assim, vou dar uma dica para vocês. Se vocês estiverem no meio do mato, estão vendo uma luz, gente, mantenha o mais estático possível, não amplia, e se puder, coloca um ponto de referência, que isso ajuda pra caramba, tá? Mas é natural, não tem jeito. Na hora do desespero, a primeira coisa que a pessoa quer é ampliar. Mas, assim, o interessante dessa filmagem da Alessandra é que o ponto de referência aparece naquela foto que não deu para gente, Isso, que não vai dar para a gente exibir, né? Então, quando ela fotografa a pererequinha, lá no fundo aparece o movimento da luz. Acho que ela usou um efeito de longa exposição, então aparece o trajeto que a luz percorreu e tem como ponto de referência a fotografia. Ela está bem... Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Vamos ver se eu consigo apresentar minha tela. Compartilhar a tela. Aí, ó. Essa aqui, né? Essa imagem, não é isso? Isso. Então, essa luz lá no fundo, segundo ela, não são várias luzes, é a mesma luz, mas que ela conseguiu captar o movimento que essa luz fez. Ou seja, é porque é longa exposição, não é isso? Então, aí pelo menos um ponto de referência ela conseguiu, né? Embora na filmagem, acho que a reação natural, a pessoa fica... muito natural. Gente, isso é muito natural. A pessoa fica chegando e falando assim, não sei, né? Isso. Só um instantinho aqui, peraí. Ó, então, vamos pegar aqui agora. Tem o próximo agora, que é o OVNI de Cametá. Isso, aí vamos contextualizar, né? O OVNI de Cametá... Vamos ver ele primeiro. Olha, esse está bem visível. Você está passando ele desde o começo? Acho que não. Sim, desde o começo. Foi desde o começo? Não? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar lá. Se ele tem só 5 segundos... Não, porque são 3 vídeos juntos. Não, só veio esse. Não, na verdade é um só, mas que contém 3 vídeos. Começa aí. Essas são aquelas filmagens que eles alegam que eram fogos de artifício, Keline? Sinalizadores. Sinalizadores, né? É isso. O sinalizador, ele é bem bom, esse sinalizador. Essa parte aí eu acho muito interessante, olha, porque ele muda de cor e parece que ele muda o trajeto. Ele muda a direção, muda o trajeto também. Ele muda o trajeto também. Isso. Então, são 3 vídeos diferentes, né, das mesmas luzes que foram avistadas no município de Cametá em fevereiro de 2023, bem naquela onda de avistamentos que houve no mundo inteiro e que, inclusive, teve abate, né, de OVNIs no Canadá e Estados Unidos. Essa ali, essa parte que a gente parou aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho atrás aqui, são duas luzes, olha lá. São 2 luzes. Aí, assim, na época, alguns, talvez especialistas, não sei, afirmaram que se tratariam de sinalizadores, né? Só que essas imagens, de qualquer forma, elas sempre me intrigaram bastante e eu fui pesquisar a respeito dos sinalizadores. Então, o que eu descobri? Que hoje em dia no Brasil, né, os tipos de sinalizadores mais utilizados, né, são sinalizadores estrelas vermelha, branca e verde. Então, o que difere essas luzes dos sinalizadores convencionais? Primeiro, o movimento, né? Porque os sinalizadores eles têm movimento ascendente e descendente, né? E eles têm paraquedas. Então, possivelmente naquela possivelmente na primeira filmagem, no primeiro videozinho, que eu acho que está um pouquinho mais próximo, daria para ter visto paraquedas se tivesse paraquedas, né? Então, nessa primeira filmagem também mostra que essas luzes elas estão contra o vento, porque
enquanto elas estão indo em frente, aí aparece algum destroço voando na direção completamente oposta, né? Então as luzes estão indo em frente, né? E é um pedaço de papel, alguma coisa que voa, né? E cruza, na verdade, a direção do vento. Então, gente, olha, pode falar, Paulo, pode falar. Não, com relação à Operação Prato, né? As pessoas que assim, estão agora, vamos supor, a primeira vez que a pessoa está absorvendo, né, o que foi a Operação Prato. A Operação Prato, na realidade, ela teve liberado, né, oficialmente, várias fotos, deve ter muito mais que não foi liberado, né, aquelas que provavelmente tinham mais detalhes dos objetos, filmes que nós não sabemos precisar quantos minutos, né, falam que tem 15 horas, mas eu não acredito nisso, porque... O filme que, na época que era revelado, era poucos minutos, então, que sejam poucos minutos, mas acho que eram bem importantes. Super 8 é diferente, Super 8 tinha pouco tempo. Porque, se não foram liberados até hoje, é porque realmente eles apresentam alguma coisa bem impactante. Então, assim, juntando as fotos que os jornalistas tiraram, né, querido, que junto com o pessoal da Força Aérea Brasileira, fora alguns aí, né, que conseguiram fotografar, o volume de registros da Operação Prato é muito grande. E soma-se a isso a documentação oficial e os relatos de moradores de comunidades totalmente distantes entre si, né? Uma coisa que eu só queria fazer um comentário rapidinho aqui com relação às mortes, que ele falou 10 mortes. Nós temos aí a primeira que começou no Maranhão, né, da embarcação lá na Ilha do Caranguejo, que, na minha opinião, aquilo ali já está dentro do escopo da Operação Prato, e tem outros reportagens... Bem lembrado, Paula, na hora que eu comentei, engraçado que eu falei, né, comecei a live anterior falando do caso do Maranhão e acabei esquecendo. Então, né, é uma morte que a gente já pode acreditar dentro do que aconteceu, fora outras. O que acontece? Se hoje, 2024, nós fomos até lá, né, em Ariri, algumas comunidades que ainda estão bem atrasadas, né, estradas de terra, não tem sinal de Wi-Fi muito bem, né, de celular. Então, assim, se hoje tem esse isolamento social, imagina isso em 77. Então, quantas pessoas que não vieram a óbito derivados desses ataques? Porque, se você pegar na literatura da Operação Prato, que ele fez para a revista 17, são vários e vários casos de ataques de raios em que as pessoas ficaram desacordadas, ficaram, né, ali debilitadas, algumas desmaiaram, outras tiveram sequelas físicas. Ninguém acompanhou o que aconteceu depois disso. Quantas pessoas que podem ter vindo a óbito derivados disso? Porque, na época, ninguém ia acompanhar isso, né? Principalmente a mídia. A mídia acompanhava aquilo que acontecia no momento, como foi o caso da Silva Mara, né? Que saiu no jornal. Então, eu acredito que, pelo isolamento, da época que foi, muitos outros óbitos podem ter ocorrido, só que isso nós nunca vamos saber realmente o número exato. Ô, pessoal, olha, eu acabei de receber uma mensagem que eu estou com um pequeno problema para poder resolver. Eu vou ter que cometer a indelicadeza de a gente encerrar o podcast mais cedo, pedir 1 milhão de desculpas para a Queline, para o Paulo, para todos vocês que estão assistindo aqui ao vivo. Já estava no final. Mas assim, realmente coisa porque eu preciso resolver isso um pouco mais com urgência aqui. Mas o seguinte, Queline, tem muito assunto para a gente poder fazer. A gente pode fazer depois um outro podcast, já fica o convite, né, Paulo? De falar sobre essa parte aí, dessas coisas que estão acontecendo aí no norte. Né? Aí eu já deixei com o Paulo aqui. Mas realmente pedir desculpa para todos vocês aqui, realmente porque é uma coisa que eu preciso resolver com uma certa urgência, e a gente vai encerrar o podcast agora aqui, e a gente depois volta com outro episódio daqui a 15 dias do UFO Podcast. Beleza? Tá certo. Um abraço, doutor. Vai lá, gente. Boa noite para todo mundo. Boa Deus. noite. Valeu, tchau. Boa noite, Paulo, Leandro. Até mais. Até mais.